Boa noite, pessoal. Paz seja com todos. Estamos aí nesta segunda-feira, feriado, né? Segunda passada não tivemos o estudo aí, mas hoje a gente tem uma breve palavrinha. Teremos um estudo aí bem breve, né? Como a gente tem feito nos últimos dias, em torno de 20 minutos. Então, se atente para que a palavra de Deus toque o seu coração. E hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre o cidadão do céu, né? O verdadeiro cidadão do céu. Lá em Salmos, capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 6. Se você está chegando aí, que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus te encha de conhecimento e sabedoria. A gente está no estudo do Café com Bíblia, como a gente sempre faz toda segunda-feira. E vamos iniciar com uma oração. Se você sentir, envie para alguém, compartilhe para alguém, né? Chame alguém para assistir. Não que a gente precise de público, mas que Deus vai abençoar a sua vida. Então vamos iniciar orando? Eu queria fazer uma oração junto com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque nesta oportunidade podemos falar da Tua palavra, Deus. E que esta palavra não seja rasa, não seja vaga, mas toque profundamente a cada coração. Que a Tua palavra, Deus, como está escrito nela mesma, cause vida, transforme almas e restaure corações. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus nos Salmos de número 24, do versículo 1 ao 6. Que a gente vai falar alguns aspectos, algumas características, né, do cidadão que teme a Deus, do homem, da mulher que serve a Deus. Eu não sei tudo e não estou aqui para ensinar. Eu apenas leio, medito a mesma palavra que você, reflito sobre ela e decido compartilhar o conhecimento, compartilhar a informação, para que juntos, num ato de compartilhar informação, tenhamos um âmbito crescimento, tenhamos um amplo crescimento na presença de Deus. Que possamos conhecê-lo. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? Lá no Salmos capítulo 24, sem demora, a gente encontra a palavra de Deus dizendo assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, tudo que há no mundo e tudo que nele habita. O Senhor fundou eles sobre o monte e sobre as correntes estabeleceu. E aí Deus pergunta assim, o salmista Davi, né, pergunta através da palavra de Deus assim: Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Você é essa pessoa? Porque quando a gente está lendo a palavra de Deus, é necessário a gente se colocar no texto e se perguntar. Porque aquela perguntinha que eu sempre faço aqui no estudo do Café com Bíblia é: você tem tempo para Deus? Porque na hora que a gente pergunta se você quer morar com Deus, a maioria das pessoas dizem que querem morar com Deus, mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para perguntar para Deus qual a proporção para a vida dele, né? O que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim. E aí a gente deve fazer a seguinte conta: é irracional, é incoerente eu não ter tempo para Deus e querer morar com Deus eternamente, porque eternamente é um tempo incontável. E aí o salmista pergunta no versículo 3 do Salmos 24: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a gente deve se perguntar. E aí a gente chega no versículo 4, ele conta quem chegará a Deus, quem estará com Deus. Eu não sei quanto à sua fé, se você entende, se você crê que é os últimos dias, que os últimos tempos estão chegando, ou se você é daquela pessoa que
confronta com outra resposta dizendo: eu ouço que este Jesus está vindo desde que eu era criança, desde o tempo do meu avô, do meu pai, já dizia-se isso e até agora nada? Pois é, a Bíblia diz a mesma história no tempo de Noé. Não chovia, mas foi mandado fazer uma arca, de repente veio o dilúvio, e só aquele que esteve atencioso ao que Deus mandou se salvou. O princípio é o mesmo. Temer a Deus não é duvidar do que está para acontecer, é crer no que está para acontecer e aguardar com todo o coração o que está para acontecer. Portanto, se essa palavra tocar o seu coração, compartilhe com alguém. Porque amar ao próximo como a nós mesmos não é amar o nosso próximo a mais do que nós, mas ao mesmo tanto de que se nós queremos estar com Deus, queremos ir morar com Deus, é necessário que o nosso próximo também venha junto. Também chegue ao mesmo conhecimento, ao mesmo entendimento, tenha a intenção de aprender o mesmo entendimento que nós, de que é amar a Deus acima de todas as coisas. O que isso quer dizer? Hoje eu escutava uma canção e a canção era aquela "Quão grande é meu Deus". E a cantora, a hora que ela iniciou a canção "Quão grande é meu Deus", ela é uma canção já antiga, é gravada, e ela conta que o filho dela perguntou: "Mãe, que tamanho é Deus?" Eu perguntaria para você, que tamanho é Deus na sua vida? O quanto Deus tem se revelado a você? Porque a Bíblia diz que Deus se revela. Por isso que é infundável alguém dizer que Deus não existe, que Deus não se revela, que Deus não fala, porque é incontestável para alguém que crê em Deus, que entende que Deus fala, que conhece a palavra de Deus, compreender que Deus não existe, porque toda manhã ele vai e ora, toda noite ele vai e ora, antes do alimento ele vai e ora. E a Bíblia diz que oração é diálogo. E diálogo só pode ocorrer entre duas pessoas, se for só uma é monólogo. Eu falo só. Então, quando a gente olha a palavra de Deus e pergunta quem habitará no templo santo do Senhor, quem está sempre no seu santo lugar, como diz o versículo 3 do Salmos 24, a gente chega no versículo 4 e o salmista Davi ele responde. E ele diz assim: o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Aqui está algumas características de quem vai estar com Deus. E a gente precisa entender que a palavra de Deus, ao frisar Davi, lá no livro de Atos, ela diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Você é segundo o coração de Deus? Eu, que estou aqui falando para vocês, será que eu sou segundo o coração de Deus? Porque é uma pergunta que nós temos que fazer. É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Que nós devemos refletir: tenho sido agradável a Deus? Porque a Bíblia diz para nós, no livro de Romanos, que quando nós estamos diante de Deus em santidade, em perfeição, agradando a Ele, Ele se revela para nós. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele se revela para nós de forma agradável, de forma boa. Como que nós temos conhecido? E aí ele diz mais ainda, ele diz assim, no versículo 5 do Salmos 24, este é que obterá a bênção do Senhor. Esse é que alcançará a justiça do Deus da salvação. Quem sabe a gente se encontra por aí e a gente fala assim: eu oro, Deus não me atende, Deus não me responde, eu não tenho sentido a presença de Deus. Eu não vou nem entrar no âmbito, mas só quero dar uma citação. A Bíblia diz para nós que o ato de falar em línguas, quem fala, fala mistérios a Deus. Nesse período que a gente teve distante das igrejas, que não podia se reunir no templo, como foi sua relação com Deus? Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas, fala a Deus, e quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Como a gente teve se edificando? Como a gente teve se conservando na presença de Deus? Porque o versículo 5 diz que aquele que obtém a bênção do Senhor, que alcança a justiça da salvação desse Deus maravilhoso,
é a geração dos que buscam a face de Deus. Versículo 6 do Salmos 24. Você tem buscado a face de Deus? Porque no Salmos 42 a gente encontra quem busca Deus. No Salmos 24 a gente encontra quem busca a face de Deus. Ele diz: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Por quê? Porque Jacó viu o anjo, lutou com o anjo, e o anjo falou para ele assim: não te chamarás mais Jacó, mas será chamado Israel. Por que então buscar a face do Deus de Jacó? Salmos 24, versículo 6. Deus de Jacó, Deus que transforma, Deus que renova, Deus que purifica, Deus que lapida a pessoa, Deus que molda o coração, Deus que transforma a mente, porque a nossa mente está totalmente ligada com a forma de cultuarmos a Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, diz: não vos conformeis com este século, mas renoveis a vossa forma de pensar. A gente precisa desta mudança. E é uma mudança que nós não alcançamos. É uma mudança que para nós, o nosso conforto em viver do jeito que está sendo, do jeito que está acontecendo, tá bom. Para a gente entender, quando chega esse período de crise, pandemia, é para nos tirar do conforto, do hábito do dia a dia, de levantar cedo, ir trabalhar, cuidar da família, voltar para casa, deitar, dormir. É para tirar daquele reloginho automático e a gente prestar atenção que sem Deus não somos nada. Porque não é porque surgiu a pandemia, essa pandemia aí, não é porque surgiu esse vírus, não estou desdenhando, mas não é porque surgiu esse vírus que Deus deixou fugir do seu controle. Está tudo no controle de Deus. Aliás, muitas dessas coisas estão escritas na palavra de Deus, a gente precisa conhecer. Por isso que ela frisa: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento é algo que transforma, que regenera, que revivifica a alma. Então a gente observa como seria o verdadeiro cidadão dos céus. No Salmos capítulo 15, diz assim: quem Jeová, quem, ó Senhor, poderá se hospedar na sua tenda? Quem é o verdadeiro membro da tua igreja? Quem poderá morar no seu santo monte? Quem irá viver na sua glória? Porque a glória de Deus não é só para um culto, não é só para um momento de adoração, para um momento de louvor, onde muitas vezes a gente começa a cantar aquelas canções para Deus, e o nosso emocional começa a trabalhar junto, a gente começa a sentir aquela paz, aquela harmonia, aquela alegria, aquela tranquilidade. A glória de Deus é para nos transformar. 2 Coríntios 3,18 diz que a glória de Deus nos transforma passo a passo, somos transformados de glória em glória, para refletirmos a imagem do Filho do seu amor. Qual Filho do seu amor? Jesus Cristo, o homem que mudou toda a história. Jesus, o homem, a Bíblia diz, que mudou o nosso calendário, antes de Cristo, depois de Cristo. Queira aceitar ou queira não aceitar, é a realidade. Mas quem é este Filho do amor de Deus? O Filho do amor de Deus é o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Este Jesus, o qual pregamos, é a imagem, é a expressão exata do Deus invisível. Porque toda a plenitude do Deus Criador dos céus e da terra estava habitando em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz para nós em João 3,16, que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E para eu viver esta vida eterna é preciso eu morar com Deus. E a Bíblia diz que o fim dos tempos está próximo. Romanos capítulo 13, versículo 11, se eu não me engano, diz que o tempo da aceitação, o tempo de confissão, o tempo do fim está mais perto agora do que quando no princípio cremos. São realidades que a palavra de Deus nos informa e nós simplesmente temos que aceitar. Não vai mudar a nossa forma de pensar, não vai mudar o que está escrito. A nossa forma de compreensão não vai revogar o que está dito já. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então a gente precisa apenas ouvir o que Deus quer e fazer o que Ele manda.
Porque quando a gente observa as características de quem vai estar morando com Deus, ela significa em uma expressão, que é pura lealdade. Por quê? Porque se Deus é rei, quem somos nós? Quem sabe você não queira usar a palavra servo? Mas então para um rei só existem súditos. E os súditos fazem a vontade do rei. Então a palavra que expressa a real função disso é absoluta lealdade. Mas isso vai muito mais além do que eu faço. Isso está inteiramente ligado em meus pensamentos e em meus sentimentos. Por isso que Jesus ele veio e falou: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim mostrar o que vocês não estavam vendo. E aí ele começa a explicar, tanto é que em Mateus 22, 29 ele diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mostrando para nós que nós precisamos ter acesso a esse conhecimento que Ele quer nos dar. A característica de um verdadeiro cidadão do céu é a absoluta lealdade, é sentimento, é pensamento, é ações e é nas palavras. Eu não posso falar contrário àquilo que tento pregar. Já pensou eu me apresentando a vocês como cristão e vocês me encontrando na rua com atitudes incoerentes, com palavras incoerentes? Alguém falar para vocês que as minhas conversas não têm bases, que nem parece que eu sou cristão, nem parece que eu dou estudo, nem parece que eu leio a Bíblia, nem parece que eu conheço a Deus. Então eu preciso refletir. O segundo ponto que o verdadeiro cidadão do céu, deste que o salmista Davi fala ali no Salmos 24, né, versículo 3, que só vai estar no templo santo do Senhor o que é limpo de mão e puro de coração, é aquele que evita o mal. Porque nós não podemos negar isso. Se existe o bem, existe o mal. Se existe o céu, existe o inferno, não tem como ser contrário. Não adianta falar que a palavra no grego é isso, é aquilo, é aquele outro, porque a palavra lá no grego lá é um exemplo claro do que significaria o inferno para aquela realidade daquele momento. Mas a Bíblia também ela é muito clara que o inferno é para o diabo e seus anjos e todo aquele que o seguir. A gente precisa entender o que o texto está falando. Porque se o fim está chegando, o que acontecerá com o nosso próximo? O que acontecerá com a pregação do amor que Jesus nos ensinou? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Não é mais do que a mim, é como a mim mesmo. Se eu quero estar com Deus, é o fazer por este próximo meu ir também, se achegar também. Então eu preciso evitar o mal. Como? No falar. O que não calunia com a sua língua, o que não fala dolosamente. Né? Ali o versículo 3 ele diz assim: o que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Só que isso é uma decisão própria, particular. Eu preciso controlar a minha língua, eu preciso controlar o meu eu preciso saber. Nas minhas ações eu não posso fazer mal ao meu próximo. Nos seus juízos eu não carrego opróbrio. Eu preciso ser eu com Deus. Como é ser eu com Deus? É eu agradando a Deus. É eu fazendo a vontade de Deus. Porque Deus condena o pecado. Ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. Tanto é que a palavra de Deus diz para nós assim, lá em João capítulo 2, filhinhos, 1 João capítulo 2, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quais coisas? A palavra, a Bíblia, as escrituras sagradas. Então a gente lê, obtém conhecimento, gera informação para o nosso consciente e a gente transforma essa informação que era conhecimento em sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é eu viver porque eu sei e viver por aquele conhecimento. Como que é a falta de conhecimento, só a informação, sem sabedoria? É, por exemplo,
se eu chegar para ir numa academia, o instrutor está acima do peso, mas eu estou indo na academia para controlar o meu peso, é confiável a instrução que ele vai me dar se ele não consegue cuidar dele mesmo? Isso é falta de sabedoria. Ele tem o conhecimento de como trabalhar todos os exercícios para se cuidar. A mesma coisa o nutricionista. Eu vou para baixar o peso, eu chego lá, a nutricionista é acima do peso. Isso me mostra que ela não tem sabedoria, ela tem conhecimento, ela tem acesso à informação. E é a mesma coisa que vai acontecer com o crente. Vai acontecer com o cristão. Aquele que se achega a Deus com conhecimento e com informação, mas não tem sabedoria para viver de acordo com o que está escrito na palavra, o que sucederá dele? Por isso que o profeta Davi, ele diz, né? Ele fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí o João, ele diz para nós lá em 1 João capítulo 2: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas todavia, se alguém pecar, saiba que temos um advogado junto ao Pai. Qual advogado? Jesus, Cristo, que recebeu o direito de sentar à destra de Deus e intercede por mim e por você hoje. E ele roga isso, ele faz uma oração a respeito disso. Só que eu e você precisamos fazer parte disso. Precisamos desejar, querer isso. Porque lá em João 17, a partir do versículo 20, Jesus ora para que aonde ele está, estejamos nós também no tempo adequado. Porque no João 14 ele disse, antes desta oração, ele fala: eu vou e vou vos preparar lugar, e voltarei para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Só que isso depende se você quer ir para a casa do Pai. Isso vai depender se você quer estar na casa do Pai. Isso só depende de você. Isso só depende da sua escolha. Somente isso. Você quer ir morar na casa do Pai? O nosso tempo, quando o assunto começa a ficar legal, quando o assunto começa a ficar gostoso, o nosso tempo nos espreme, né? Nos aperta. Então eu queria deixar um último versículo para você refletir. Para nós refletir. Porque não é só você que precisa, eu também preciso. Nós precisamos refletir dia após dia. Então, abra comigo o último salmo que eu vou ler. Salmos do capítulo 27, versículo 4. O salmo tem a ver com o que a gente falou durante todo o estudo. E tem a ver com o que eu falei sobre você ler a Bíblia. Sobre você querer morar com Deus, mas ter tempo para Deus agora. Porque na eternidade é um tempo incontável. Eternidade, tempo incontável. Então é impossível eu não ter tempo para Deus hoje e querer morar eternamente com Ele. Mas observe comigo Salmos capítulo 27. A partir do versículo 24, e aí a gente ora e eu encerro o estudo. Salmos 27, versículo 4. Guarda essa palavra, medite ela. Escreva ela no espelho do teu banheiro, para que você acorde cedo a hora que você for lá. Você veja. E lá está escrito assim: uma coisa peço, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a beleza sua e meditar no seu santo templo. Que vocês tenham ousadia. Lá no livro de no livro de Deuteronômio, nós não vamos ler. No capítulo 6, só para você saber. Lá está escrito que é para pegar a palavra que era ensinada na porta dos pais para os filhos, era para escrever nos umbrais. Então pega esse Salmo aí, 27, versículo 4, escreve num papelzinho e gruda no teu banheiro lá, para que todo dia você se recorde de que um dia Jesus falou que Ele queria que você fosse morar com Ele. Que na casa de Deus havia muitas moradas e Jesus iria preparar lugar e voltaria para te buscar. Aí você vai lá e escreve os Salmos 27, versículo 4, gruda no teu espelho lá no banheiro lá, e todo dia você dá uma passadinha e se recorda: Deus me quer. Deus quer me levar para Ele.
Deus quer me junto com Ele. Jesus quer me colocar do lado do Pai. E o que acontece? Uma coisa peço, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa contemplar a sua beleza e que eu possa meditar no seu santo templo. Amém? Ficamos aí com o nosso estudo. Que Deus abençoe sua vida, que você compreenda se você vai ou não vai morar no céu, mas saiba, ainda dá tempo. Deus nos perdoa. É só a gente se confessar, se arrepender e recomeçar. Todo amanhecer é uma nova oportunidade para a gente ver Deus agir na nossa vida e nos conduzir rumo à salvação. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo porque a tua palavra pôde ser dita, eu te louvo porque sua palavra pôde ser falada. Eu te agradeço por ter sido o instrumento a transmitir esta mensagem nesta noite, ó Pai. E que cada pessoa que ouviu ou que vir a ouvir esta palavra seja tocado, seja alcançado por ti. Papai, que aqui tenha acontecido apenas o plantar, mas o crescimento vem da tua parte. E então que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos contemplar a Tua beleza e habitar no Teu santo templo e meditar na Tua palavra. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Segunda passada a gente não teve estudo, não tive bem, mas agora já estou melhor. Segunda-feira que vem estamos aí, firme e forte. Café com Bíblia, até mais. Tchau. Deus abençoe.